No vídeo de hoje, vamos explorar os maiores mistérios da Lua. Desde sua formação até as anomalias inexplicáveis em sua superfície, a Lua sempre foi fonte de fascínio e especulação. Vamos desvendar alguns dos segredos mais intrigantes deste satélite natural da Terra e discutir as teorias que tentam explicar esses mistérios. Ao longo do vídeo, incentivamos você a deixar nos comentários suas perguntas, teorias e o que mais lhe fascina sobre a Lua. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como este. A origem da Lua é um dos maiores mistérios da astronomia. A teoria mais aceita é a hipótese do impacto gigante, que sugere que a Lua se formou a partir dos destroços de uma colisão entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, há cerca de 4,5 bilhões de anos. No entanto, essa teoria ainda apresenta inconsistências, como a composição isotópica similar das rochas lunares e terrestres, que sugere uma origem comum. Outras teorias incluem a captura gravitacional, onde a Terra teria capturado um corpo celeste que passava próximo, e a formação conjunta, onde a Terra e a Lua teriam se formado simultaneamente a partir da mesma nuvem de poeira e gás. Estudos das rochas lunares trazidas pelas missões Apollo continuam a fornecer dados cruciais para entender a formação e evolução da Lua. A Lua passa por um ciclo de fases ao longo de aproximadamente 29,5 dias, conhecido como ciclo lunar ou lunação. Este ciclo é causado pela órbita da Lua ao redor da Terra e a forma como a luz solar incide sobre a Lua, criando diferentes aparências visíveis da Terra. As fases da Lua têm sido observadas e registradas desde a antiguidade, influenciando culturas, calendários e até práticas agrícolas. Lua nova. Durante a Lua nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, fazendo com que o lado iluminado pelo Sol fique voltado para longe da Terra. Assim, a Lua não é visível a olho nu. A Lua nova marca o início do ciclo lunar. Tradicionalmente, muitas culturas consideram a Lua nova um momento propício para novos começos e plantio de sementes. Lua crescente. Após a Lua nova, uma pequena parte do lado iluminado da Lua começa a ser visível, formando uma fina crescente. Esta fase é associada ao crescimento e ao desenvolvimento. É vista como um período para nutrir ideias e projetos que começaram na Lua nova. Primeiro quarto. A Lua está a 90 graus do Sol, com metade do lado iluminado visível da Terra, parecendo um meio círculo. O primeiro quarto é frequentemente associado a desafios e decisões. É um momento para revisar o progresso e ajustar o curso de ação. Gibosa crescente. Mais da metade da Lua está visível à medida que ela continua a crescer em direção à Lua cheia. Esta fase simboliza a continuidade do crescimento e a expansão. É um período para continuar trabalhando em metas e projetos. Lua cheia. A Lua está totalmente iluminada e visível como um círculo completo. A Lua cheia é frequentemente associada à realização e à culminação de esforços. É vista como um tempo de celebração, reflexão e liberação de energias acumuladas. Alguns estudos sugerem que a Lua cheia pode afetar o comportamento humano e animal, influenciando o sono e até mesmo o comportamento social. Gibosa minguante. Após a Lua cheia, a Lua começa a minguar, com mais da metade ainda visível. Esta fase é associada à introspecção e revisão. É um momento para avaliar o que foi alcançado e começar a planejar o próximo ciclo. Último quarto. A Lua está novamente a 90 graus do Sol, mas desta vez com a metade oposta iluminada em comparação ao primeiro quarto. Esta fase é vista como um tempo de reflexão e conclusão. É um momento para resolver pendências e preparar-se para novos começos. Lua minguante. A última fase do ciclo lunar, onde apenas uma fina crescente é visível antes da Lua nova. Esta fase é associada ao descanso, rejuvenescimento e preparação. É um período para finalizar projetos e se preparar para um novo ciclo que começa com a próxima Lua nova. Impactos das fases da Lua na Terra. Marés. A força gravitacional da Lua influencia as marés oceânicas. Durante a lua nova e a lua cheia, ocorrem marés de cisígia, que são mais altas do que as normais,
devido à força combinada da gravidade da Lua e do Sol. Essas marés podem afetar a navegação, a pesca e até mesmo o comportamento de certas espécies marinhas. Agricultura. Muitos agricultores seguem o ciclo lunar para plantar e colher. Acredita-se que certas fases da Lua favorecem o crescimento de diferentes tipos de plantas. Por exemplo, a lua crescente é considerada uma boa época para plantar culturas que crescem acima do solo, enquanto a lua minguante é ideal para raízes e tubérculos. Comportamento humano e animal. Existem relatos e estudos que sugerem que as fases da lua podem influenciar o comportamento humano e animal, afetando desde padrões de sono até comportamentos reprodutivos em algumas espécies. A lua cheia, em particular, tem sido associada a um aumento na atividade e no comportamento agitado em alguns animais e até mesmo em humanos. Cultura e tradições. A lua tem um papel central em muitas culturas e tradições, influenciando festivais, rituais e práticas religiosas. Por exemplo, o calendário islâmico é baseado no ciclo lunar, e muitos festivais em culturas asiáticas, como o Festival da Lua na China, são celebrados durante a lua cheia. O lado oculto da Lua. O lado oculto da Lua, também chamado de lado distante, permaneceu um mistério para a humanidade até a era espacial. As primeiras imagens desse lado foram capturadas pela sonda soviética Luna 3 em 1959. Esse hemisfério é caracterizado por uma quantidade significativamente maior de crateras e uma falta de mares lunares, que são comuns no lado visível. A ausência de mares lunares ainda intriga os cientistas e levanta questões sobre a história geológica da Lua. Recentemente, missões como a Chang'e 4 da China, que pousou no lado oculto, têm ajudado a desvendar alguns desses segredos. A geologia do lado oculto pode fornecer pistas sobre os primeiros estágios de formação do sistema solar e as condições que existiam naquele período. A superfície lunar é marcada por várias estruturas que desafiam explicações simples. Entre elas estão as cúpulas lunares, que são formações de forma hemisférica, e os túneis de lava, que são grandes tubos formados por antigas correntes de lava. Esses túneis poderiam potencialmente ser usados como abrigos para futuras colônias lunares devido à sua proteção natural contra a radiação e micrometeoritos. Além disso, algumas imagens capturadas por sondas espaciais revelam anomalias que alimentam teorias de conspiração sobre estruturas artificiais na Lua. Análises mais detalhadas dessas anomalias indicam que algumas podem ser resultantes de processos geológicos complexos ou impactos meteóricos incomuns. Existem relatos e teorias sobre a presença de pequenos corpos celestes, chamados luas secundárias, ou quasi-satélites, que orbitam temporariamente a Terra junto com a Lua. Embora não haja confirmação científica sólida dessas luas, a ideia continua a intrigar astrônomos e entusiastas do espaço. Essas luas secundárias seriam capturadas temporariamente pela gravidade da Terra antes de serem ejetadas de volta ao espaço interplanetário. Estudos de dinâmica orbital e simulações computacionais estão em andamento para identificar e compreender melhor esses possíveis satélites temporários e suas órbitas instáveis. As missões Apollo trouxeram uma quantidade enorme de dados e amostras da Lua, mas também levantaram novos mistérios. As análises das rochas lunares mostraram que a Lua tem uma composição muito semelhante à da Terra, sugerindo uma origem comum. Além disso, há relatos de anomalias nas gravações de áudio e vídeo das missões, bem como teorias de conspiração sobre o que os astronautas realmente encontraram na superfície lunar. Alguns teóricos acreditam que há evidências de estruturas artificiais ou de encontros com OVNIs, embora essas alegações não tenham sido confirmadas. Estudos das anomalias registradas nas missões Apollo, incluindo as variações magnéticas e térmicas, continuam a ser objeto de investigação científica. Os fenômenos transientes lunares são eventos luminosos temporários na superfície da Lua que são relatados desde a antiguidade. Esses fenômenos incluem flashes de luz, mudanças de cor e outras anomalias visuais. Astrônomos modernos continuam a observar e registrar esses eventos, mas suas causas ainda não são bem compreendidas.
Algumas teorias sugerem que esses fenômenos podem ser causados por atividades geológicas, como emissões de gases ou impactos de meteoritos. Registros históricos desses fenômenos, combinados com observações modernas, ajudam a mapear e entender melhor sua distribuição e frequência. A descoberta de água na Lua foi uma das realizações mais significativas da exploração lunar recente. Inicialmente, pensava-se que a Lua era completamente seca, mas missões como a Lunar Prospector e a LCROSS confirmaram a presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares. Essa descoberta tem implicações enormes para futuras missões tripuladas, pois a água pode ser usada para sustentar astronautas e produzir combustível. A origem da água lunar ainda é um tema de estudo e debate, com possíveis fontes incluindo cometas, meteoritos e reações químicas no solo lunar. Estudos isotópicos da água lunar fornecem pistas sobre sua origem e os processos históricos que contribuíram para sua presença. Ao contrário da Terra, a Lua não possui um campo magnético global significativo. No entanto, os cientistas descobriram regiões localizadas de magnetismo forte na superfície lunar, conhecidas como MACONs, Mass Concentrations. A origem desses campos magnéticos localizados é desconhecida, mas uma teoria sugere que podem ter sido causados por impactos de asteroides que geraram calor suficiente para criar magnetismo temporário. Essas anomalias magnéticas são áreas de grande interesse para os cientistas, pois podem fornecer informações sobre a história geológica da Lua. Estudos detalhados dessas regiões magnetizadas ajudam a entender melhor a dinâmica interna da Lua e os eventos que moldaram sua superfície. As rochas trazidas pelas missões Apollo revelaram muito sobre a composição e a história da Lua. No entanto, algumas características dessas rochas continuam a ser enigmáticas. Por exemplo, a presença de elementos voláteis, que deveriam ter evaporado no ambiente de alta temperatura da Lua, desafia explicações simples. Além disso, a análise isotópica das rochas sugere uma ligação estreita entre a Terra e a Lua, apoiando a teoria do impacto gigante, mas também levantando novas questões sobre os processos que ocorreram após a formação da Lua. Pesquisas contínuas dessas amostras utilizam técnicas avançadas, como a análise de isótopos de oxigênio, para aprofundar o entendimento da evolução lunar. Hoje exploramos alguns dos maiores mistérios da Lua, desde sua origem até as anomalias inexplicáveis em sua superfície. Cada descoberta sobre a Lua não só responde a antigas perguntas, mas também levanta novas questões, mantendo nosso fascínio por este satélite natural da Terra. Queremos ouvir de você: qual é o mistério da Lua que mais lhe intriga e por quê? Deixe suas respostas nos comentários e continue a explorar conosco as maravilhas do universo. Lembre-se de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Juntos, podemos aprender mais sobre o cosmos e encontrar maneiras de desvendar seus segredos para as futuras gerações. Até a próxima!